Esse é o JBL Tune Flex 2, um fone de ouvido que eu sempre tive curiosidade de trazer aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês um unboxing review completo, um teste de qualidade e a minha opinião, se vale a pena comprar um modelo desses. E se você já conhece o meu canal, sabe que eu tenho alguns conteúdos do Wave Flex também. É um fone que realmente o pessoal gostou bastante, então eu resolvi comprar o Tune Flex, que é um fone que realmente, na minha opinião, é de uma categoria superior e tem alguns recursos como a ANC, que é cancelamento de ruído. Tem também a parte ali dele ser earbuds, que na minha opinião é o melhor tipo de fone que existe. Então realmente eu acho que eles juntaram tudo de bom nesse fone. A gente vai descobrir durante o vídeo, mas eu tô bem empolgado para falar para vocês também a minha experiência. E lembrando que se você quiser comprar um modelo desses, eu vou deixar os links aqui na descrição. Assim você pode checar todos os detalhes, fazer sua compra com tranquilidade. E se compra nos links do canal, você ajuda a gente a crescer cada vez mais. E vamos lá começar com o nosso unboxing, galera. Já vou falar para vocês aqui, a qualidade da caixa é muito surpreendente. Ele veio pelo Mercado Livre, comprei na loja oficial da JBL. Então ele vem naquele plastiquinho e eu não tive nenhuma avaria no seu material. Como vocês estão vendo aí, ó, impecável. E ele já aparece aqui os fones de ouvido, que eu achei muito legal. E aí tem um grafismo muito bacana aqui também. E é uma caixa de excelente qualidade, pessoal. Realmente eu estou surpreso. Mas vamos lá, o que interessa, que é o fone de ouvido que está dentro da caixa. Então aqui ele tem só um plastiquinho de proteção. É um lacre, na verdade. Ó, pessoal, então aqui já sai facinho. Olha que bacana. Ele já vem aí tudo certinho, aqui do lado já são as borrachinhas também. Vamos dar uma olhada geral. Então aqui já temos o fone de ouvido. Ele vem de uma forma separada, não vem dentro da case. Eu achei bem legal esse conceito, porque ele aparece aqui por trás da caixinha. Lembrando que esse aqui é um fone híbrido, você pode tanto utilizar ele com as borrachinhas, ou pode utilizar ele como earbuds, é o que significa o nome Flex na verdade. Vamos já dar uma olhada na sua case de carregamento, e aqui dá pra ver que ela não é tão grandona quanto eu esperava. Ela parece um pouquinho maior só que a da Wave Flex, e olha o detalhe, pessoal, muito bacana. Tem excelente acabamento, né? JBL é meio que sem erro, né? Então aqui já temos 3 LEDzinhos, é de plástico, mas é um plástico de boa qualidade também. E aqui já tem escrito Tune Flex 2. É claro que JBL aí, não tem o que botar defeito na minha opinião. Então olha aqui, pessoal, também tem uma outra casezinha aqui para você carregar as borrachinhas quando você for sair. Vamos ver aqui já a parte dos seus manuais e cabo de conexão também. Então aqui, ó, cabinho padrão da JBL, bem parecido com o Wave Flex. Se não for o mesmo cabo, que eu acho que é o mesmo. Então nessa parte aqui, nenhuma novidade. E temos o seu manual de utilizador. Eu não vou passar aqui para vocês falando sobre isso, mas dele é um manual bem completo. Não são aqueles manuais que vêm com QR Code para você ler. Então se você precisar de algum suporte no seu fone, pode utilizar aí esse manualzinho que vem nele. Sem enrolação, então já vamos lá dar uma olhada no fone de ouvido. Então aqui, por exemplo, já está escrito M. E aqui o S de Small, que seria o pequeno. Então ele tem uma haste bem curtinha. Bem legal mesmo, e ele lembra muito o formato do Wave Flex, exceto nessa parte aqui que ele é um pouquinho maior, o que deve dar uma sensação de isolamento muito boa. Em geral aqui, ó, o seu plástico é muito bom também, já tem indicação aqui de lado, e os seus conectores aqui também são diferentes, então não é aquele conectorzinho duplo dourado. E olha só, a qualidade está muito de parabéns. Eu realmente estou bem satisfeito com as primeiras impressões. E aqui temos o logo da JBL também. Então é um fone muito bonito e aparentemente de uma excelente qualidade. Vou colocar no ouvido aqui. Parece bem aí o conforto do Wave Flex. Lembrando que no meu ouvido o Wave Flex não cai. Tem gente que comenta nos vídeos que ele cai do ouvido. No meu ouvido não cai, mesmo correndo na esteira, alguma coisa assim. Não é um fone que parece que vai cair da orelha. Deixa eu já testar o outro aqui. Mas ele não fica perfeitamente encaixado na minha orelha. Talvez com a borrachinha vai ficar melhor. Lembrando que eu não sou o maior fã do mundo de fones intra-auriculares. Então já vamos descobrir como é que funciona isso aqui, pessoal. Imagino que seja destacando essa que tem e vamos colocar a outra aqui. Vamos ver como é que é. Perfeito, galera, aí ó. Já fica assim, excelente. Ele não é um fone intra-auricular, então ele não traz aquele desconforto que, na minha opinião, o intra-auricular tem, que é realmente ele enfiado dentro do ouvido.
mas ó, colocando ele já dá um isolamento totalmente diferente e uma experiência muito melhor. Eu já consigo perceber um isolamento acústico muito melhor e um encaixe na orelha também muito melhor. Então eu provavelmente vou utilizar aí com as borrachinhas, mas durante os testes eu vou manter um de cada, aí eu comento com vocês o que eu acho, beleza? Então esse foi o nosso unboxing, bora para nossa review que agora eu vou contar para vocês todos os detalhes desse fone e depois eu faço um teste de qualidade, comento com vocês a minha experiência, beleza? E se você não é inscrito no canal e tá curtindo o conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like, isso fortalece demais o meu canal a crescer cada vez mais. E vamos lá fazer a nossa review, eu vou comentar com vocês então os principais recursos desse fone de ouvido. Esse é um fone do tipo earbuds, mas ele é flex, então ele tem a borrachinha, o que torna, na minha opinião, ele um fone híbrido. Ele não é perto de um fone intra-auricular, que é aquele fone que você põe dentro do ouvido. Ele causa então um isolamento melhor e um encaixe melhor na orelha, lembrando que você pode utilizar dos dois formatos. Então se você está buscando um fone earbuds que tenha ANC, que é o cancelamento de ruído, que eu já vou falar para vocês, esse é um fone que tem uma promessa muito boa de utilização, lembrando que eu vou testar com vocês daqui a pouco aqui no vídeo também. E agora tem a tecnologia JBL Pure Bass, que é basicamente uma assinatura da JBL também, o que eu acredito que substituiu aquela assinatura anterior que tinha no Wave Flex. Agora eles têm essa nova tecnologia também, deve ser só uma modernização daquela outra. Eu considero que o Wave Flex tinha bom grave, esse aqui com certeza vai ter um grave muito melhor. E como eu comentei com vocês, ele conta com cancelamento de ruído, que é o ANC, e modo ambiente também. Esses são recursos que o JBL Wave Flex apenas contava com modo ambiente. Esse aqui ainda tem cancelamento de ruído, que eu acho muito legal em fone de ouvido, principalmente se você está em ambiente barulhento, como por exemplo um ônibus, um trem. Você liga esse recurso e você esquece o mundo lá fora. Eu utilizo bastante isso no fone da Bolt, que é o 411. Isso tem nesse fone, inclusive foi algo decisivo para eu comprar e trazer aqui também no canal. Claro que eu vou comentar com vocês a minha experiência em outros vídeos. Então o ANC para mim é uma coisa decisiva para a compra desse modelo. E ainda mais uma informação sobre o áudio é que ele conta com áudio espacial, o que traz maior imersão também no seu som. E esse cara também conta com drivers de 12 mm, o que para um fone desse tipo earbuds tende a ter um som muito legal. Geralmente os drivers de 12 mm entregam uma excelente qualidade, com bom equilíbrio entre graves, médios e agudos. E vamos falar da bateria, que é um tema muito importante. A JBL normalmente tem baterias de excelente duração e o que eles declaram que seria ali a durabilidade, normalmente eles acabam aí fazendo uma declaração realista. Então tudo que eu já testei da JBL até agora, que eles declaram um tempo e realmente a gente utiliza, tem uma média que bate, é bem parecido. Então, por exemplo, eu tenho a Encore Essential, que é a caixa grande, ela tem ali uma entrega de 6 horas e eles entregam realmente essa durabilidade média. O Wave Flex também, o que eles declaram na parte do seu manual, normalmente ele coincide. Lembrando que no Wave Flex eu basicamente esqueço de carregar ele, não carrego nem uma vez por semana e utilizo ele diariamente na academia. Então assim, esse fone eles prometem que tem até 48 horas de utilização total. Claro que o ANC, que é o cancelamento de ruído, ele diminui a sua durabilidade, é normal, porque é um recurso que ele capta o som externo e ele isola isso do seu fone de ouvido. Então ele está sempre com o microfone fazendo a captação do som, ele acaba anulando esse som do seu ambiente. E se você estiver utilizando o ANC, são 8 horas de utilização por fone de ouvido e mais 3 cargas completas utilizando a sua case, o que totalizariam ali 32 horas. Para você obter as 48 horas de utilização apenas com a ANC desligado, o que tornam então 12 horas de utilização por fone de ouvido, mais 36 horas utilizando a case. Então aí você pode fazer uma média. Na minha opinião, as próprias 32 horas ou qualquer coisa do tipo já são muito boas. E se a gente fizer uma base da minha utilização, que seria um treino de 1 hora por dia, 1h30, você até esquece de carregar. Então assim, é uma utilização muito boa, você não precisa nem se preocupar com utilização, carregar ou não. Acompanha pela case, tem o sinalizadorzinho do LED. Quando o meu já está amarelo, no caso do Wave Flex, eu já ponho para carregar. Nunca fico sem bateria e nunca tive nenhum problema. Espero não ter nenhum problema com esse também e comento com vocês nos próximos vídeos também da minha experiência de utilização.
E aí uma coisa que o pessoal gosta bastante de utilizar fone de ouvido é para ligações, calls e tudo mais. Esses fones contam com 6 microfones, então você não deve ter nenhum tipo de problema com a ligação. E ele também utiliza uma espécie de uma inteligência artificial para fazer o cancelamento de ruídos indesejados. E ele conta também com Bluetooth 5.3, então em questão de conectividade vocês não devem ter nenhum problema, que é uma tecnologia bem moderna. Lembrando que essa é a versão 2 do fone. Claro que a gente tem que estar sempre falando da versão que eu estou apresentando para vocês. Então aí temos o TuneFlex 2, beleza? E um recurso que eu acho muito legal desses fones de ouvido da JBL é que ele tem os seus sensores de toque. Então nada de botão físico para você fazer a sua comunicação. E ainda puxando esse gancho falando para vocês, esses controles são personalizáveis. Então você pode pegar o aplicativo, que é o JBL Headphones, e lá você pode personalizar conforme a sua preferência. E já falando do aplicativo para vocês, outros recursos que você pode utilizar são equalizadores. Sempre vai ter equalizador para você personalizar a sua experiência. Você vai ter atualização de software, então você pode checar todos os detalhes e fazer sempre a sua atualização. Você também pode fazer a personalização do ANC, então você pode colocar a intensidade que você quer e tudo mais. E eu não comentei com vocês, mas lembrando que você sempre pode utilizar fone TWS ou de um lado ou de outro, ou os dois simultaneamente. Isso não é nenhuma novidade, mas para algumas pessoas pode não ser aí de conhecimento. E nesse modelo eles acabam falando que tem um recurso chamado Personify 3.0, que realmente é para você personalizar a sua utilização de acordo com a sua necessidade. Então a JBL capricha bastante nesses quesitos de recursos, atualizações, personalizações, mas por enquanto falo para vocês da minha percepção. Me parece um fone excelente, então realmente aí já gostei bastante do que eu vi até agora. E é claro que, como de costume, eu devo trazer aqui no canal também um vídeo explorando todos os recursos desse fone, fazendo aquele vídeo bem detalhadinho, como cria equalizador, faz atualização, enfim. Vou trazer para vocês também um videozinho mais completo. Esse vídeo ele é mais resumido na parte do seu unboxing, do review. Se você gostar do conteúdo também, fica de olho no canal para não perder nenhum detalhe sobre esse fone de ouvido também. E por fim, ele conta com certificação IP54, então você pode utilizar seu fone de ouvido tranquilamente numa garoa, com vento, poeira ou mesmo suor. É um fone que normalmente você não vai ter nenhum problema. Lembrando que você não pode mergulhar ele na água, e nessa versão especificamente eles deixam muito claro que a case não é blindada contra a água. Então eles falam somente do fone de ouvido. Se comprar um desses, então evita andar com a case aí na chuva, para que você não tenha nenhum problema, beleza? E como de costume, pessoal, vou trazer para vocês então um teste de qualidade. Vamos ver se esse fone realmente surpreende. Então eu vou colocar 3 estilos musicais diferentes e eu comento com vocês a experiência depois de cada um deles. Importante eu falar para vocês que, utilizando de forma earbud, eu consigo ouvir a minha voz aqui no próprio estúdio. Então ele não tem um isolamento tão bom. É mais ou menos parecido aí com o que eu tenho no WaveFlex, tá? Vamos lá então, eu vou iniciar agora a eletrônica e aí eu mostro para vocês as outras também. Bom, falando para vocês da eletrônica, é um som que tem um excelente equilíbrio, o grave dele é bem legal, médios e agudos também de uma forma bem cristalina. A única coisa que foi 80% eu achei que ficou um pouquinho baixo, mas acho que é porque eu tenho bastante interferência externa do som aqui, então eu achei que ele não fica muito bem isolado, mas tratando-se aí de um fone earbuds, ele tem uma excelente qualidade. Vamos colocar agora um hip hop e ver como é que ele se sai.
Bom, pessoal, no hip hop zero distorção, eu tô com volume máximo aqui, ficou um volume bem agradável, não é aquele som tão estrondante assim que vai te deixar surdo, mas fica um volume muito bom, graves, médios e agudos sempre presentes num excelente equilíbrio, nessa parte eu achei muito legal também. Vamos testar agora o rock no mesmo modelo, depois eu testo com as borrachinhas pra gente ver se realmente muda o som. No rock ficou muito legal, acho que foi a melhor de todas até agora. Ele tem um grave muito bem equilibrado, zero distorção, médios e agudos também no seu equilíbrio perfeito. Lembrando que eu não mexi em equalizador, não ativei a ANC, não fiz nada. Simplesmente liguei o Bluetooth, conectei o fone e estou utilizando como a grande maioria dos utilizadores. Muita gente nem sabe que existe o aplicativo, equalizador, ANC nem nada. Eu ainda não ativei nada. Eu só vou colocar a borrachinha e a gente testa agora se o som realmente muda, utilizando as mesmas músicas. Eu já acho que eu vou até utilizar assim, pessoal, porque eu acho que o som ficou melhor e o suporte do fone também no ouvido. Mas vamos lá, já vamos colocar aqui. Ó, já muda totalmente a percepção de ambiente. Eu nem estou ouvindo minha voz mais. Então vamos lá testar a eletrônica e ver se realmente o som muda. Não dá nem vontade de parar a música, galera. Eu tava um pouco decepcionado. Eu falei, cara, não é aquilo que eu esperava. Mas agora... Que som, pessoal. Olha o grave que ficou essa música. Nossa, eu devo estar até gritando, que eu não tô ouvindo nada. Mas o grave, pessoal, um equilíbrio perfeito, impecável. Aquele grave sem distorção. Médios e agudos bem equilibrados, a voz... Olha, eu tô até empolgado. Vamos testar agora o hip hop e ver se tem a mesma performance, mas eu tô bem empolgado, galera. Tenho certeza que vai ser um som excelente. Vamos lá então testar agora, sem enrolação. Que isso, galera? Que som é esse? Nossa, eu tô sem palavra. Que som legal, cara. Muito equilibrado, aquele grave bem presente, forte mesmo. Treme o ouvido assim. Médios e agudos excelentes também. Olha, pessoal, sem exagero, foi o melhor fone que eu já testei até hoje. Realmente esse fone me surpreendeu. Vamos testar o rockinho agora, porque rock é minha música do coração. Mas vamos lá que eu não tenho nem palavra para descrever. Agora sim, com a borrachinha de vedação, esse fone, olha, coisa linda, pessoal. Vamos lá testar o rock.
Olha, de verdade, não dá vontade de tirar o fone. É muito bom, que qualidade, galera. Um grave muito bem presente, o som extremamente equilibrado. Médios e agudos também, numa qualidade muito boa. Olha, fiz uma excelente compra, gostei bastante. Que fone, pessoal. Não é exagero meu, realmente eu gosto muito de som. Já testei diversos fones. Tenho bons fones também, tem alguns da Bolt que eu gosto bastante, como o 411 ANC, mas esse fone eu nunca testei nada igual. Obviamente vão ter fones muito melhores, R$1.000, R$2.000. Esse fone para essa faixa de preço, gostei muito. Acho que foi uma das melhores compras que eu já fiz aqui no canal até agora. E ainda falando sobre o preço, galera, quanto que eu paguei nesse fone de ouvido agora na gravação desse vídeo? Numa média de R$450. É, na verdade, na minha opinião, o melhor fone de ouvido que eu já testei até hoje, sem brincadeira. Eu não estou fazendo comparação com fones grandes, tá? Então são fones aí intra-auriculares ou mesmo earbuds. Esse fone com a borrachinha ficou um som impecável, galera. Eu não tenho nem palavra, eu tô até besta, tô até ansioso para usar, que eu tô indo para academia daqui a pouco. Mas olha só que fone excelente. Realmente, se você quiser comprar um fone desse, pode comprar sem medo, que na minha primeira impressão, super aprovado, pessoal. Super aprovado mesmo. Como eu trago para vocês aqui normalmente nos meus vídeos, eu trago a minha opinião sincera. JBL tá de parabéns aí, fizeram um excelente produto que eu acho que funciona muito bem. E você gostou do vídeo? Deixa aí seu comentário, quero saber o que você achou. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.